Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Para mim é uma grande honra e uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento eu tenho uma novidade para vocês. Hoje, quem vai estar trazendo a palavra não serei eu, mas será o meu amigo e irmão em Cristo, o pregador Vinícius Nascimento. Porém, antes de você assistir a mensagem, eu humildemente aqui gostaria de pedir alguns favores especiais para todos vocês. O primeiro favor que eu peço a todos é para que se inscrevam nesse canal. E semelhantemente também, não se esqueçam de deixar o like, porque o like é bastante importante para o crescimento do canal aqui na plataforma. E além de tudo isso, é claro, não se esqueçam de compartilhar esses vídeos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam, ok? Agora, sem demora, fiquem com a mensagem, com a palavra do Senhor. Vamos estar lendo o livro de 2 Reis, seu capítulo é o de número 19 e o seu verso é o de número 14. Vamos estar lendo. O texto diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senta glorificando esse Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, já tivemos aqui alguns pregadores, como eu disse, mas gostaria de explicar um pouco deste texto para que nós venhamos entender dessa história. Quando nós olhamos para o livro de 2 Reis, nós vamos ver que de forma muito direta e clara, este livro expressa algo muito marcante na história. Nós vemos que este livro nos traz características diretas sobre o colapso e a destruição de Israel. Nós vamos ver que a consequência inevitável da idolatria fez com que esse reino caísse, fez com que esse reino tivesse consequências sobre ele. Nós vamos ver que um estado de calamidade muito grande partia sobre aquele reino, porque os reis que estavam assumindo a direção sobre aquela nação traziam costumes ruins, traziam consigo características ruins. Nós vamos ver que muitos destes reis traziam a idolatria a deuses pagãos como parte de si, e isso não era bom sobre aquela nação, porque se um rei que governa, que está na direção de uma nação, e ele é idólatra, automaticamente ele traria aquele costume para toda aquela nação. Nós vamos ver então que dentre muitos anos que estão sobre o reinado daquela nação, a Bíblia vai nos trazer que apenas 2 reis tiveram plena aprovação de Deus diante daquela nação. Hoje nós estamos falando de um destes reis. Nós vamos ver então, meus irmãos, que as coisas não estavam indo bem, que as coisas estavam indo de mal a pior, e aquela nação já havia se esquecido quem era o seu Deus. Nós vamos olhar hoje para o texto e ver que nós estamos falando aqui de um homem por nome Ezequias. Ezequias era um homem que vinha da linhagem de Jotão. Jotão, este era seu avô, e Acaz era teu pai. E quando nós olhamos para Acaz, nós vamos ver, irmãos, que este homem era tão apóstata, que este homem tinha tão errados costumes, que ele carregava consigo práticas de sacrifício, e essas práticas de sacrifício, dentre elas estavam os seus próprios filhos. Isso o teu pai
Acás fazia sendo o rei daquela nação. Mas entenda que mesmo diante de todo este cenário, entenda que mesmo diante de toda essa situação, Deus ainda está disposto a levantar remanescentes da tua palavra. Deus ainda está disposto a levantar remanescentes do teu evangelho. Nós vamos ver que o texto vai nos dizer então que Acás chega no seu período de morte, e lá está Ezequias teu filho assumindo o trono. Nós vamos ver então, meus irmãos, que Ezequias com 25 anos começa a assumir aquela nação. Ezequias ainda era um jovem e lhe foi dado uma responsabilidade de tamanha importância, que era coordenar, que era reger uma nação. Nós vamos ver, meus irmãos, que a partir deste momento uma situação muda, que a partir deste momento algumas coisas começam a mudar. Ezequias estava à frente daquela nação e ele não aceita os costumes que teu pai carregava. Pode trocar o fundo. Ele não aceita os costumes que teu pai tinha com ele. Antes a idolatria fazia parte daquele ministério, ou melhor, daquela cidade. Não, antes a idolatria fazia parte daquele reino, mas a partir daquele momento a idolatria não iria fazer mais parte. Antes os cultos a deuses pagãos era algo comum, os cultos a deuses pagãos era algo normal, mas a partir daquele momento não seria mais, porque, como eu disse, Deus sempre levanta um remanescente. A palavra vai nos dizer que não houve homem como Ezequias, nem antes dele e nem depois dele, que estava reinando sobre aquele povo. Ele confiava no Senhor de maneira tal que sobre ele foi posto essa característica. Ninguém antes e ninguém depois reinou como este homem. Mas, irmãos, assim como toda responsabilidade que nós assumimos, pode trocar o fundo, assim como todas as responsabilidades que nós assumimos, assim como todas as responsabilidades que nós assumimos, assim como todos os compromissos que nós assumimos, nem todos eles, ou melhor, eles vêm carregados de consequências, eles vêm carregados de responsabilidades. E então este homem Ezequias começa a entender como funciona estar à frente de um reinado. Nós vamos ver que a história vai nos mostrar que aquele rei assírio, ou melhor, que a cidade da Assíria era uma cidade, era um reinado muito forte, que aquele reinado era tão grande que as nações que estavam à sua volta, que aquele povo que estava à tua volta, pagava para eles um custo mensal, pagava para eles um valor mensal, porque aquela nação que estava em volta, aqueles povos que estavam em volta, eles tinham medo daquele rei pela sua grandeza, eles tinham medo daquele rei por conta da sua proporção de tamanho. Irmãos, nós vamos ver então que Ezequias, antes seu pai Acás pagava esses tributos, pagava esse compromisso, para que assim o rei assírio pegasse e não intervisse no seu reinado, não intervisse no seu dia a dia. Mas então Ezequias olha para isso e não aceita. Ezequias olha para isso e diz: não está certo, eu não vou pagar mais esses tributos. E a história, meus
meus irmãos, ela nos diz que se passam 14 anos e este povo não estava pagando estes tributos, este povo não estava pagando, e de certa forma isso passou despercebido diante da visão daquele rei, isso passou despercebido diante daquele contador que acompanhava todos os tesouros que as nações davam para aquele rei assírio, para que assim intervisse na história deles. Mas irmãos, chega um determinado dia que então aquele contador, aquele responsável começa a olhar e entende: rei, aquele povo de Israel, aquele povo de Jerusalém não está mais pagando os tributos. Estou fazendo umas contas e elas não estão se fechando. Estou fazendo umas contas e elas não estão batendo. Aí, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Este rei levanta o seu exército e vai em afronta diante daquele povo. Quando nós olhamos então este rei se levantando para enviar uma mensagem, para enviar um cutucão dizendo: o que está acontecendo? Por que vocês não estão pagando? Nós vamos ver, meus irmãos, este homem por nome Ezequias, que estava à frente daquele povo, oferecendo: Senhor, ou melhor, Senaqueribe, o que você quiser você vai levar, o que você quiser pode impor que eu vou lhe pagar, porque este homem foi tomado por uma característica de um ser humano. Este homem foi tomado por uma característica pessoal. E qual foi esta característica? Este homem foi tomado por medo. Ali estava agindo o homem, ali não estava agindo o rei que confiava 100% no Senhor, mas estava agindo um homem, ser humano, que tinha medo, que tinha sentimento. E ele olha para aquele rei e diz: rei, o que você quiser pode me dizer que eu vou dar tudo. Nós vamos olhar. O rei Senaqueribe lança uma proposta: tudo bem, você vai me dar então 300 talentos de prata e 30 ciclos de ouro, ou melhor, 30 ciclos de prata e 30 ciclos de ouro. Nós vamos ver, meus irmãos, que um talento de prata pesava aproximadamente seus 59 quilos. Agora faz você uma conta rápida: 59 quilos de prata vezes 300, que foi a que este rei fez. Com certeza era muita prata. Da mesma maneira, ele havia pedido 30 talentos de ouro. Faz essa conta, era muito dinheiro, irmão. Da mesma maneira que este rei cobrou deste homem por nome Ezequias este valor, nós vamos ver que Israel entra em um estado de calamidade tão grande que Ezequias teve que tirar o ouro da porta do templo. Olha a situação, olha o nível que chegou. Mas, irmão, a partir deste momento, só o ouro não era mais suficiente para o rei Senaqueribe. A partir deste momento, só o ouro não era mais importante, porque a história mudou, a história se tornou outra. Não era mais só por dinheiro, mas Senaqueribe estava tentando tocar na dignidade de um homem. Ele não estava tocando apenas na dignidade do talento, no ouro, mas ele estava tocando na dignidade de um homem. Irmão, entenda isso: na tua história, o teu inimigo vai vir em afronta contra a tua vida, e isso é normal. O teu inimigo vai se levantar contra você, mas não permita ele tocar na tua dignidade. Não permita ele tocar em quem você é. Não permita ele mudar quem você é, porque já foi citado aqui nesta
sobre Jó. Jó, ele perdeu tudo que tinha, mas Jó continuou sendo o mesmo. Jó continuou tendo caráter. Jó continuou sendo um grande homem de Deus, que estava disposto a continuar lutando por este nome que ele servia. Na tua história eu profetizo isso. Continua lutando por este Deus que você serve. Continua lutando por quem você é em Cristo. Continua lutando no nome do Senhor, porque o inimigo pode se levantar, mas ele não vai conseguir tocar em quem você é. Nós vamos ver, meus irmãos, essa história nos dizer esta tamanha grandeza deste rei Assírio. Quando nós vamos estudar um pouco e entender quem ele era, a proporção que ele tinha, nós vemos, meus irmãos, este mesmo homem por nome Senaqueribe se levantar e para trazer medo diante daquele homem por nome Ezequias, destruir cidades fortes do seu reinado. Senaqueribe estava com o ego inflado. Senaqueribe estava com o seu ego lá em cima, porque ele estava dizendo: eu sou grande, eu tenho poder, eu posso tudo. Se eu quiser conquistar Ezequias, eu vou conquistar. Mas irmãos, entenda, Senaqueribe não estava comprando apenas uma briga com esse tal de Ezequias, mas Senaqueribe estava comprando uma briga com um nome um pouco maior que este, conhecido por Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Senaqueribe estava se levantando contra este. Ele não sabia tamanha briga que estava comprando. Ele não sabia tamanha responsabilidade que estava trazendo sobre si. Mas o teu ego, a tua grandeza fez com que ele levantasse a afronta. Mas irmão, o inimigo que levanta a afronta contra a tua vida, eu profetizo isso, se levanta para cair, se levanta para descer, não se levanta para te derrotar, porque sempre na tua história quem vai sair derrotado é ele, porque você luta em nome de Jesus, e este nome está sobre a tua vida, este nome está sobre a tua casa, este nome está sobre o teu lar, este nome está sobre os teus. Nós vemos, meus irmãos, a primeira afronta que Senaqueribe levanta, a primeira afronta que ele vai contra aquele povo é: que confiança é essa? Quem é esse Deus em quem confias? A pergunta para você nesta noite: que confiança é essa que você tem? Em quem ou quem é esse Deus que você confia? Imagina o teu inimigo olhar para você dizendo isso. Quem é esse Deus que você confia? O que você diria? Qual seria a tua resposta? Mas irmão, Ezequias tinha olhado para os seus servos e tinha dito: não responda sequer uma palavra. Não responda sequer uma palavra, porque quem vai responder por nós não é eu e nem você, mas é Ele. Não responda sequer nenhuma palavra, porque quem vai responder e justificar a tua vida é Ele. O Senhor Jesus se levanta nesta noite para dizer para você
não responda nenhuma palavra, porque na tua luta eu já entrei, essa afronta eu já vi, e eu vou responder os teus inimigos. Não haja de ira, não haja de impulsão, não haja de emoção, mas confia em mim porque eu já ouvi tudo. Mas confia em mim porque eu já ouvi tudo. E sabe de uma coisa? O teu inimigo é debochado, irmão. O teu inimigo, ele é abusado, ele é amostrado. Sabe por quê? O exército de Senaqueribe era um exército muito numeroso. No final nós vamos ver isso, mas ele olha para Ezequias e diz: se você quiser, Ezequias, eu posso te dar 2.000 cavalos, se você tiver homens para ocupá-los. Ele estava dizendo: se você quiser, eu te ajudo com um pouco de cavalo e exército, mas se você tiver homens para isso. O teu inimigo, irmão, muitas das vezes vai rir na sua cara, muitas das vezes vai olhar para você zombando, muitas das vezes vai olhar para você tirando uma com você, mas não liga para isso não. Não se importa com isso não, porque, irmão, ele esqueceu com quem ele comprou a briga. Ele esqueceu com quem ele comprou essa briga. Ele está achando que por você não tem ninguém. Ele está achando que por você é só isso. Ele está achando que na tua vida é só você por você, mas ele está enganado. Um dia você aceitou um homem por nome Jesus, e a partir deste momento que você o aceitou, ele diz para você nessa noite: eu comprei todas as tuas brigas, eu comprei a tua história com preço de sangue, e o inimigo não se coloca de pé para vencer esta guerra contra a tua história, porque ele pode se levantar em afronta, mas eu, Deus, já ouvi, eu, Deus, já vi, e eu, Deus, vou responder ele, porque eu não aceito que filho meu e filha minha seja afrontado e fique por isso nele. Irmãos, a primeira afronta levantada, aquele povo retorna, volta para o rei, fala para o rei, e lá vem de novo mais uma afronta. Aquele povo estava ouvindo este mesmo que veio para afrontar dizer, aquele povo estava ouvindo este mesmo que veio afrontar falar. E sabe o que é interessante? Eles dizem: fala com a gente aqui, vamos conversar aqui entre a gente, passa para nós o recado do rei Senaqueribe. Mas aí, irmão, o chefe do exército, ele não queria saber. Ele já foi descarado e já falou, foi tudo. Ele falou: você acha que o meu rei me trouxe aqui para não falar para todos? Pois todos ouçam. Olha, não estão estes aí para comer das suas próprias fezes, como o pastor que estava há 2 quinta-feiras antes disse, e para beber do seu esterco? Não, eu não vim aqui para falar isso só para vocês não, mas eu vim aqui para falar para todo mundo. Olha, ouve, vocês vão ser destruídos. Mais uma vez o inimigo levanta a afronta, mais uma vez o inimigo se mostra superior contra a tua história, se mostra superior contra você. Mas enquanto isso, irmão, ele está tentando se mostrar superior, mas você não. Enquanto ele está tentando mostrar ser maior, você está dizendo: Senhor Jesus. Quando teu inimigo está tentando se mostrar ser superior, você está se lembrando em quem
você confia. Enquanto o teu inimigo está tentando se mostrar, estar acima da tua história, na tua lembrança vem: eu confio em um Deus que tudo pode. Enquanto alguém se levanta contra você para dizer que você não é nada, você continua dizendo: não sou mesmo que eu vim do pó, mas o meu pai é dono do ouro e da prata. O teu inimigo, irmão, na tua história vai tentar se mostrar, estar acima, estar superior, mas não permita isso, porque você sabe e você se lembra em quem você tem que confiar. E é interessante porque vieram duas afrontas, e até então Ezequias não havia feito nada. Vieram duas afrontas, e até então Ezequias não havia dado uma resposta. Mas sabe o que Ezequias faz? Deus fiel, louvado seja. Ezequias não foi ignorante, Ezequias não foi tolo, Ezequias não foi besta, mas Ezequias foi consultar o profeta. Aleluia. Mas o que você quer dizer? Não consulte quem não entende de vida espiritual. Deus fiel. Não vá atrás de quem não te traz resposta, mas embaralha mais a tua vida. Não vai atrás de quem parece ser, mas não é. Você ainda tem um Deus que responde oração. Você ainda tem um Deus que responde pedido. E você ainda tem pastor e pastora. Responde, vai atrás do profeta. Não vai atrás de qualquer um, como alguns diziam. Não vai atrás de profeta do Pix, não vai atrás de profeta de Facebook, mas vai atrás do teu pastor, da tua pastora, do homem de Deus, da mulher de Deus que você conhece, que sabe que tem vida no altar com Deus. Não adianta entregar profecia, mas estar no adultério. Não adianta entregar profecia, mas estar na prostituição. Tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar, tem que ter vida com o Senhor. Quando for consultar, consulta o profeta. Quando for consultar, consulta o profeta ou o teu Deus que tudo pode. Ezequias foi um homem sábio. Ezequias não foi tolo. Ezequias agiu por sabedoria. Ele foi atrás de quem podia resolver. Aleluia. E quando nós vemos os seus homens se levantando e indo de encontro àquele profeta, eles contam aquela situação. E coisa boa é ter profeta na ligação, que chegou o problema e Deus já envia a resposta. Aleluia. Coisa boa é ter homem ligado no céu, que quando chega o problema, Deus já responde. Aleluia. Sabe o que acontece? O texto vai nos dizer que chegando a ele essa história, o profeta vai dizer assim: diz para o teu Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, porque eu, o Senhor, eu, o teu Deus, não permitirei. O Senhor não vai permitir o inimigo tocar na tua vida. O Senhor não vai permitir o inimigo tocar na tua história. O Senhor não vai permitir o inimigo tocar na tua caminhada. Ele pode se levantar, ele pode vir, mas ele não vai tocar, porque o profeta
assim Jesus. Palavra do Senhor não se revoga. Palavra do Senhor não volta atrás. Palavra do Senhor não volta vazia, mas ela volta cheia e com resposta. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver então que aquele homem, por nome Rabsaque, que era o chefe daquele povo, daquele exército que estava afrontando o reinado de Ezequias, retorna para mais uma afronta. E aqui temos a terceira afronta deste texto. Nós vamos ver então que aquele rei estava em batalha, foi tomar as cidades em volta, mas ele retorna. E ele não retorna apenas para uma conversa, mas ele retorna mais uma vez, afrontando. Mas dessa vez, irmão, ele comete um erro muito grande. O texto vai nos dizer que este homem olha para Ezequias e diz: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que nós fizemos em volta. Eis que já tenho ouvido o que nós estamos fazendo por aí. É interessante, irmãos, que ele vai dizer que ele destrói totalmente tudo que estava em volta. Aí ele olha para o exército de Ezequias e diz assim: e tu se livrarás? O teu inimigo, o inimigo da tua vida, o inimigo da tua história, olha para você e diz: já derrubei aquele, já derrubei aquela. Se lembra daquele que antes estava com você e não está mais? Se lembra daquele que eu tomei a vida? Se lembra daquele que antes louvava com você e hoje não está mais? Derrubei todos eles e você vai escapar. Olha a tamanha afronta que este homem traz. Mas irmãos, você é diferente. Aleluia. Você tem algo dentro de você. Você tem alguém dentro de você. Há uma força maior dentro de você que não permite esse inimigo tocar na tua história. Não permite esse inimigo tocar em você. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, Israel, você, Jerusalém, você, cidade forte, não será atingida, porque o Senhor teu Deus não permitirá. Irmãos, chega uma carta diante de Ezequias, uma carta de afronta. No primeiro momento, Ezequias consulta o profeta, mas no segundo momento, Ezequias ora. A chave da tua vida é a oração. Aleluia. A chave da tua vitória é a oração. Glória a Deus. A chave da tua carta é a oração. Não faça a tua carta achando que você apresentar aqui 7 quinta-feiras está bom, é o suficiente, e dentro da tua casa você não ora pela tua própria história. Não faça isso, porque vai ser em vão. Mas apresenta a tua carta em oração ao Senhor, não só quando você está dentro de uma
não só quando você está dentro do teu templo, mas também quando você está no teu quarto, quando você está no teu lar, porque o Senhor está dizendo: a chave da tua carta é oração, a chave da tua história é oração, a chave é você ir aonde tem azeite para encher este vaso. No primeiro momento Ezequias consulta o profeta, mas no segundo momento Ezequias ora. A carta era de afronta, a carta era de um rei com o ego alto, porque todos o temiam. Ele era o bom, ele era o maior, ninguém derrotava ele, o exército dele era o maior. Deus, mas ele se esqueceu que tinha alguém maior que ele. aleluia, Jesus. Ele se esqueceu que havia alguém que estava acima dele. Ele se esqueceu que havia alguém que não precisava de 2.000 cavaleiros. Ele se esqueceu que havia alguém que não precisava de 2.000 cavalos emprestados, porque ele estava lutando contra não mais Ezequias, mas contra o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Exércitos, e ninguém pode contra ele. Deus maravilhoso. Irmãos, nós vamos ver que mais uma vez este homem por nome Ezequias manda seus homens ir consultar o profeta Isaías. Mas dessas vezes a palavra do profeta Isaías muito semelhante à primeira, dizendo que não ia acontecer aquilo. Ele vai dizer algo. Ele vai me dizer: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim, Ezequias, conforme me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu, Deus, ouvi. Sabe o que Isaías, ou melhor, Ezequias havia dito? Deus, Ele tomou as outras regiões, Ele tomou as outras cidades fortes, mas porque eles serviam a deuses de madeira, eles serviam a deuses de palha, eles serviam a deuses quaisquer, mas eu não. Aleluia. Você não, homem, você não, mulher, você não serve a um Deus de madeira, você não serve a um Deus de gesso, você não serve a um Deus de palha, mas você serve a um Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo quanto nele há. Deus está dizendo: não teme essa batalha, porque o Criador sou eu, e se eu quiser mandar descer a sepultura, vai descer, porque esta briga já não é mais sua, mas agora Deus diz: é minha. Tocaram no teu nome, tentaram manchar a tua história, tentaram dizer coisas sobre você que não era, mas agora eu, Deus, me coloco de pé em teu favor, na tua caminhada,
na tua história, e digo mais: não vai acontecer o que o teu inimigo te prometeu. O teu inimigo disse que haveria derrota, que haveria destruição, mas eu digo que no lugar da derrota tem dupla honra, eu digo que no lugar da derrota tem vitória, eu digo que no lugar da derrota eu estou trazendo resposta. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então o profeta mandou dizer para este homem: a tua oração vai ser respondida. Ali tinha um rei com o ego inflamado, com um exército muito numeroso, mas aí aquele lá se levantou, e aí ele disse: eu vou mandar um soldado, não, um anjo, em favor de você, Ezequias. Sabe por que Ezequias se lembrou em quem ele confiava? Ezequias se lembrou em quem ele cria e quem era o Deus dele. O Senhor faz um convite para você nessa noite: volta a confiar em mim. Volta a confiar em mim. Esquece da força do teu braço, que eu posso te dizer uma coisa: vai rodar, 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 e não vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você confia, a partir do momento que você entrega para mim, aí eu me levanto e ordeno que um se levante em teu favor. Aleluia. Para encerrar, porque as horas já se vão, o texto vai nos dizer que o Senhor ordena que um só anjo se levante para guerrear por Ezequias. E Deus é um Deus que estabeleceu um limite para aquele homem, para aquele rei. Ele vai dizer que por conta do furor daquele homem, por conta de todo aquele ego, ele iria pôr o anzol no nariz daquele rei. Ele ia colocar um freio nos beiços daquele rei, e ele iria voltar da onde ele veio. Sabe o que Deus estava dizendo? Aqui você não toca, aqui você não pode, aqui você não tem poder. Eu vou fazer você voltar da onde você veio, Satanás. Volta para o inferno, que lá é o teu lugar. Mas no meu filho, na minha filha, nos meus ungidos você não toca. Irmão e minha irmã que está nesta noite, o teu inimigo não vai tocar na tua vida, não vai tocar na tua história, na tua família, na tua chamada. E o Senhor já ordenou que um anjo se levante e lute em teu favor. A palavra vai nos dizer então que aquele anjo naquela mesma noite se levanta e toma um exército muito numeroso, sendo 185 mil homens que caíram por terra. Aquele exército assírio, cheio de marra, cheio de postura, cheio de poder, pode contra as nações que eles servem aos outros deuses, mas contra você que serve ao Deus Todo-Poderoso, ele não pode, ele não tem poder, ele não vale nada, porque Deus manda que apenas um anjo se levante para lutar em teu favor, e apenas um anjo destrói um exército de 185 mil homens perante a tua glória. O inimigo não pode contra a tua história. Se for necessário, o Senhor levanta um anjo do céu. Se for necessário, o Senhor ordena com que um anjo se levante e lute em teu favor, em lute em favor da tua história, e lute em favor da tua caminhada. Não desista, não pare, confia no Senhor teu Deus e Ele tudo fará, e as tuas palmas louvam o nome do Senhor.